A história gira em torno de cartas de baralho com poderes inimagináveis e a luta entre organizações para obtê-las, após terem sido dispersas pelas 4 nações. A abertura mostra um navio militar no mar, com uma ilha no meio do oceano. A cidade ali construída está um caos. As muralhas que protegem a cidade estão em chamas. Enquanto isso, cada membro da realeza foi evacuado para um local seguro. Os soldados se comunicam através de um dispositivo comum. Mas, de repente, um deles fica agitado porque o intruso ainda não foi encontrado. Mais grave ainda, é que o intruso também traz equipamento pesado e explosivos. No porão, os soldados estão perseguindo o intruso. Este lugar guarda um tesouro que todos desejam possuir. Um tiroteio começa, derrubando algumas pessoas, mas o intruso ainda não foi atingido. Eles devem continuar a perseguição para o sul da torre. As luzes automáticas se acendem, forçando o intruso a parar finalmente diante de uma grande porta. Ela se ajoelha e coloca a mala no chão, fazendo com que os perseguidores pensem que ela pretende se render. Então ela se levanta com as mãos erguidas. Todos os soldados ficaram surpresos porque ela era muito jovem. Assim que ela terminou de falar, centenas de bombas apareceram na parede e explodiram automaticamente. Fumaça preta cobriu uma parte da torre, e os soldados que perseguiam apenas podiam assistir, em descrença. Aviões chegaram, disparando uma saraivada de balas contra os soldados abaixo. Em um prédio próximo, outro grupo observava tensamente tudo o que acontecia. Enquanto isso, abaixo um soldado operava 2 metralhadoras, atirando diretamente no helicóptero que pairava no ar. A garota que estava no helicóptero de repente usou o poder da carta, e um míssil foi lançado, atingindo diretamente o castelo e destruindo tudo. 2 soldados abaixo apontaram suas armas diretamente para o helicóptero no alto. Antes que pudessem puxar o gatilho, foram distraídos por algo no céu. Enquanto isso, um subordinado relatou que tudo estava pronto, mas o homem permaneceu parado, sem dar nenhuma ordem. A porta do helicóptero se abriu amplamente, permitindo que um vento forte entrasse, fazendo com que a mala nas mãos da garota se abrisse, liberando algumas cartas de baralho. Elas começaram a brilhar e voaram diretamente para o céu como estrelas, iluminando toda a terra. Essa luz se espalhou por toda parte. Este lugar é a terra de Esparta. Um mês depois, a vida das pessoas voltou ao normal. Estou encostado no corrimão da escadaria do parque, saboreando uma lata de cerveja enquanto observo tudo ao meu redor. Percebi um homem parado em frente ao balcão de café usando um relógio caro no pulso, 2 jovens com telefones que pareciam valiosos nos bolsos de trás, e um menino africano chorando, porque seu cachorro havia se perdido no meio da rua movimentada. Agi rapidamente depois de assimilar tudo. Fui até o balcão do café e joguei a lata de cerveja na lixeira de reciclagem, distraindo tanto o dono do balcão quanto o homem de terno que discutia. Passei por eles e, de passagem, tirei um cachorro quente do bolso para o cachorro que havia acabado de chegar e mordeu a perna do homem. Pedi desculpas a ele e levei o cachorro travessamente, fazendo-o correr em volta dos 2 jovens e, finalmente, entreguei o cachorro ao menino africano. Não sei como, mas o menino tinha um pirulito na mão. Saí calmamente depois de um roubo bem-sucedido, pois no meu bolso estava o relógio Rolex do homem de antes. No orfanato, 2 homens discutiam sobre o aluguel. O proprietário queria construir um condomínio de luxo no terreno se Lindsay continuasse a atrasar o pagamento. Se ela quisesse renovar e manter o terreno para as crianças, ela teria que pagar. Parado do lado de fora da porta, ouvi tudo isso. As crianças aqui pareciam gostar muito de mim e me convidaram para brincar, mas recusei, dizendo que estava ocupado. Lembrei-me da conversa de antes entre os 2 homens, o que reforçou minha determinação. Fui a uma loja de penhores com os itens caros que havia roubado. Infelizmente, acabei roubando um Rolex falso com um mecanismo rangente do empresário avarento, junto com 2 telefones antigos, mas caros, e outros itens. Parecia um bom negócio, mas quando avaliado, não valia nada. O experiente dono da loja apenas precisou de um olhar para saber que eram bens roubados. Ele nunca comprava itens de origem duvidosa. Teimosamente, tirei a camisa que estava vestindo, querendo vendê-la ao dono da loja porque era da banda Poison Phenomenon. Apresentei-a como uma camisa super rara que comprei em um pequeno show, mas o dono também não a comprou, e sim notou a carta de 2 de espadas no meu bolso sobre a mesa. O dono da loja queria comprá-la, mas eu não quis vender. Ele não se importou, pensando que eu nunca seria capaz de possuir o verdadeiro, e me expulsou. A menção da carta me lembrou de um lugar. Então, peguei uma carona para o Rio Bell Cassino. Era a primeira vez que eu vinha aqui. Por dentro, era realmente luxuoso e esplêndido. Sentei-me a uma mesa, e depois de algumas rodadas tinha o maior número de fichas na mesa. Os outros jogadores, cansados de perder, foram embora desapontados. Assim que eles partiram, um velho se aproximou e se apresentou como Lucky Lunchman, declarando que me daria uma lição. Ele não apenas ganhou, mas ganhou repetidamente.
e agora todas as fichas da mesa pertenciam a ele. Saí aborrecido, mas encontrei Lucky do lado de fora. O velho ainda estava jogando lá fora e me ofereceu para ser seu discípulo, mas algo me impedia. Finalmente a equipe do cassino nos convidou a ambos para uma sala VIP para beber champanhe. Nesta casa de apostas, câmeras estão por toda parte, e ganhar muito facilmente atrairá a atenção e pode causar muitos problemas. Lucky me aceitou como irmão e me levou consigo. Na verdade, não havia sala VIP na área do armazém. Eles foram trazidos aqui com um propósito. O gerente suspeitava que Lucky estava trapaceando e queria revistá-lo, pedindo que ele entregasse a luva vermelha. De fato, essa era a sua arma secreta. Lucky não a entregaria facilmente. Ele apenas bateu as mãos, fazendo com que o segurança que queria revistá-lo ficasse atordoado e caísse pela janela aberta. O gerente testemunhou isso com medo, mas tudo bem, porque ele ainda tinha outro segurança. Este segurança, chamado Bob, não seguiu as ordens. Em vez disso, ele tirou uma carta de baralho que se transformou em sua luva. Bob se aproximou e esmagou o braço do gerente, arrancando-o. Estranhamente, não houve cena sangrenta como se imaginava, apenas contas espalhadas pelo chão, surpreendendo ambos os homens. Bob avançou, querendo pegar a carta de Lucky, mas o gerente sacou uma arma. Infelizmente, o poder da carta foi mais rápido que o gatilho. A cabeça do gerente foi esmagada por Bob, transformando-se em contas coloridas. De alguma forma, Bob sabia sobre a situação familiar de Lucky e o ameaçou com a vida de seu filho de 7 anos e sua esposa grávida. Finalmente, Lucky foi forçado a entregar sua carta. Assim que Bob pegou a carta, Chris apareceu, ameaçou-o com uma arma e tentou roubar a carta de 10 de ouros que Bob havia tirado de Lucky. Ambos se lançaram em uma batalha de igual para igual, mas Chris parecia ter uma pequena vantagem. Ele também possuía uma carta de valete de espadas. Lucky tentou escapar, mas escorregou nas contas no chão e caiu direto na mira da arma de Bob. Ele deveria ter sobrevivido. Mas devido à sua ganância de recuperar sua carta de Bob, ele foi esmagado por ele, que também pegou uma das contas, o que sobrou de Lucky, para enfrentar Chris. Sentei lá, atordoado, até que Chris me disse para correr, mas infelizmente também escorreguei e caí em Bob, aproveitando para arrancar a carta da mão dele. Quando Bob percebeu, eu já havia fugido do hotel em um carro que peguei de um recém-chegado. Bob me perseguiu em um carro esportivo vermelho, logo atrás. Foi uma perseguição de carro de tirar o fôlego pelas ruas. Chris também pegou um carro azul e se juntou à perseguição. Quando chegaram ao meio de uma ponte deserta, os 3 carros colidiram e explodiram. O primeiro a sair fui eu. Chris também saiu com a perna ferida, mancando. Ele queria de volta a carta que eu havia roubado, mas então seu arqui-inimigo apareceu e atirou em Chris, fazendo-o cair imediatamente. Bob apareceu por trás e me ameaçou para que eu entregasse a carta, prometendo uma morte rápida se eu obedecesse. Se eu resistisse, Bob me mostraria o que era o inferno. Neste momento, usei minha carta, que se transformou em um revólver. Usei minha capacidade de concentração para mirar com precisão em Bob e lhe dei uma bala no peito. Quando a batalha terminou, Chris acordou. Ele não apenas não morreu, mas não tinha nenhuma ferida no corpo. Ambos queriam manter suas cartas, então eles apontaram armas um para o outro. Chris se aproximou e pegou a arma da minha mão. Ele me incitou a puxar o gatilho, mas eu não tive coragem. Neste momento, um carro antigo se aproximou, disparando cipós verdes que me envolveram. Então fui amarrado e levado para a sede de Chris. Todos os membros estavam presentes. Bernard me preparou uma xícara de chá enquanto VJ cuidadosamente me desamarrava, mas eu não bebi imediatamente. Em vez disso, olhei para todos os presentes. Fiquei extremamente surpreso quando Bernard chamou meu nome corretamente. Mais surpreendente ainda foi que eles não apenas sabiam meu nome, mas também meus hábitos, hobbies e até mesmo minhas pintas e marcas de nascença no corpo, incluindo os de meus pais. Nesse momento, Chris entrou com meu 2 de espadas. Eu estava ansioso para recuperá-lo, mas fui novamente ameaçado com uma arma na boca. Nesse momento, um telefone tocou. Bernard atendeu e recebeu ordens de seus superiores. Depois, ele saiu para me contar sobre a missão e suas identidades. Todas as cartas possuem poderes especiais, e somente aqueles que são escolhidos pelas cartas podem usar seus poderes. Eles são chamados de jogadores de cartas especiais. Um jogador de cartas só pode usar o poder de uma carta. Bernard abriu um mapa na TV, para me mostrar os países onde as cartas estão aparecendo. Atualmente, existem 4 países: Espada, Logan, Siffium e Palostic. O preocupante é que existem jogadores que abusam do poder das cartas, causando caos em seus respectivos países. Portanto, o rei Júlio Estrangeiro ordenou que eles coletassem secretamente todas as cartas.
A razão pela qual Bernard me contou tudo é porque ele me contrataria para trabalhar aqui. Depois, Bernard me levou a uma filial da Pinnacle, um local que fabrica carros clássicos para clientes de alto padrão. Bernard me guiou por um passeio. Este lugar funciona como um departamento de vendas da empresa, com cada membro ocupando diferentes posições. Neste momento minhas mãos não conseguiam ficar paradas, e eu peguei uma revista na mesa sem querer. Assim que a abaixei, a revista retraiu, revelando um armário. Dentro estavam armas, o que me assustou. Bernard explicou que eles têm permissão para usar medidas extra-legais para recuperar as cartas. Eles recebem ordens diretamente do rei. Então sempre priorizam resolver os problemas da forma mais pacífica possível. Mas eu ainda não havia tomado uma decisão porque Bernard deveria ter me dado pelo menos um motivo. Ele explicou que a pessoa que eu atirei ontem era um membro da notória gangue Klondike, que também é a organização com as relações mais amplas e a maior escala no país. Importante, seu alvo são as cartas, então eles podem facilmente me rastrear. Se eu quisesse proteger minha carta e ganhar muito dinheiro, só poderia trabalhar aqui. A princípio, hesitei, mas quando Bernard mencionou o salário, meus olhos brilharam e aceitei imediatamente. Bernard sorriu gentilmente e me explicou as regras básicas da organização antes de me devolver a carta. Minha posição de trabalho para despistar o público era a de um vendedor estagiário. Depois, ele encarregou Chris de treinar um novato. Como a primeira regra do trabalho era agir com cortesia, Chris me levou para fazer um terno. Depois que o alfaiate terminou o design, os dois foram comer sobremesa, mas eu tive que comer ração de cachorro. Na verdade, Chris estava jantando com uma linda mulher e dizendo coisas doces, me deixando sozinho para beber água. Um homem tatuado na mesa em frente estava intimidando uma garçonete por acidentalmente derramar bolo nele. Embora a garçonete tenha se desculpado sinceramente, o homem tatuado não quis perdoar. Eu estava prestes a intervir quando o homem tatuado levantou o punho, mas Chris apareceu, bloqueou o soco e o prendeu na mesa, fazendo-o implorar por perdão. A garçonete me agradeceu calorosamente, mas eu recusei o crédito, dizendo que era tudo graças a Chris. Quando me virei, Chris já estava abraçando a linda mulher. Depois, voltei ao orfanato para contar a Lindsay sobre o novo emprego, o alto salário e, claro, que eu salvaria este orfanato. Em seguida, voltei para minha velha e degradada casa para dormir até o dia seguinte. Antes do amanhecer, o som de buzinas de carros lá fora me forçou a acordar cedo. Lá embaixo, Chris estava esperando com o carro clássico característico da empresa. Assim que entrei no carro, vi um colar de mulher. Suspeito que o mulherengo do Chris fez algo no carro, e vocês sabem o que é. Chris acelerou pelas ruas movimentadas para perseguir seu alvo. Na primeira missão, um estagiário como eu deveria apenas observar e aprender, mas eu não queria ser um estorvo, então usei minha carta. O homem no carro-alvo de repente pulou no capô de Chris. Ele era o garçom que encontramos ontem. O corpo de Robert era tão duro quanto ferro, e nenhuma bala poderia penetrá-lo. O dano era quase nulo. A polícia também estava perseguindo Robert, mas não interveio na luta entre os dois lados. De acordo com o chefe de polícia Greg Young, somente pessoas estranhas podem lidar com pessoas assim. Nesse confronto, eu ainda teimosamente usei minha arma, mesmo sabendo que não causaria nenhum dano. Infelizmente, o inimigo mais poderoso nesta terra não são pessoas com corpos de ferro como ele, mas pessoas com poder e uma mente incomparável. Chris aproveitou que Robert estava no capô e estendeu a mão pela janela para estrangulá-lo, dirigindo o carro direto para o rio, pois havia encontrado o ponto fraco de Robert. De fato, uma vez na água, a carta de Robert foi neutralizada porque a pressão da água no fundo do lago impediu Chris de abrir a porta do carro acima. Eu também vi o carro. Mirei precisamente na janela e atirei para que Chris pudesse quebrar a porta e nadar para cima. Pulei para tirar Robert e o entreguei à polícia. Robert era um rufião de rua que teve a sorte de pegar uma carta com poder. Ele estava endividado, então foi manipulado para se tornar um ladrão. Isso me fez refletir sobre a frase que Bernard e Lindsay repetiam: nossas escolhas determinam quem somos. Ao entrar na sala, reencontrei Chris. A boa notícia é que Chris elogiou minhas habilidades de tiro excelentes. A má notícia é que o 2 de espadas é a carta com a habilidade mais fraca entre eles. Bernard recebeu uma ligação de seus superiores instruindo que, se eu não me saísse bem, eles deveriam me demitir imediatamente. Mas Bernard acreditava que eu seria um ativo positivo para a equipe. Esta mulher de cabelo ruivo também possui uma carta com poder de fogo. Ela e outros 2 estavam diante das chamas ardentes à noite, rezando como se fossem de uma religião. Fui à loja onde havia encomendado um terno amarelo e o vesti imediatamente. Aqui, acidentalmente me deparei com um sequestro. Sem pensar muito, imediatamente peguei uma motocicleta próxima e persegui o carro. Dentro do carro, os irmãos Carter estavam ameaçando Léo, que nem parecia se importar. Os sequestradores estavam mais preocupados do que suas vítimas.
Eles queriam que Léo ligasse para seu pai rico para conseguir 10 milhões de dólares de resgate, mas não esperavam que Léo nem tivesse o número de telefone de seu pai. Nesse momento, eles sentiram que algo não estava certo. Olhando para trás, eles me viram perseguindo-os de motocicleta. Usei minha carta, que se transformou em uma arma, e atirei no pneu, fazendo com que o carro batesse em um hidrante, jorrando água como chuva. Os 2 homens no carro enfiaram a cabeça para fora, enquanto eu peguei a mão de Léo e o levei a uma loja próxima. Léo não apreciou minha conduta rude porque agi muito apressadamente. Além disso, causei danos à cidade. Assim que ele terminou de falar, os irmãos Carter invadiram, exigindo que Léo pagasse 10 milhões de dólares. Não mais um sequestro, eles consideraram isso uma compensação. A pequena fábrica de sua família havia sofrido perdas quando a empresa do pai de Léo propôs um projeto, mas o cancelou sem aviso prévio. Léo considerou isso normal, afinal, não é a lei natural que o peixe grande come o peixe pequeno? Ele não queria se envolver nos ressentimentos dos pobres, mostrando desprezo até o último momento. No início, eu tinha um pouco de simpatia e não queria usar as mãos, mas os 2 irmãos preferiam se comunicar com os punhos. Então os 3 se lançaram em uma briga caótica. Depois, a polícia chegou e levou todos para a delegacia para interrogatório, incluindo as acusações de sequestro e vandalismo. Mesmo na delegacia, Léo continuou a pregar seus princípios. Uma pessoa como eu, que gosta de um estilo de vida errante, não entende e nem quer entender. Eu acho Léo autoritário, e vivendo assim não será respeitado por ninguém, seja jovem ou velho. Por alguma razão, esse comentário se espalhou até o pai de Léo. Neste momento, Léo se levantou e saiu com a polícia na porta, nem mesmo o impedindo. Eu me esgueirei para seguir Léo. A inspetora queria impedi-los, mas o chefe de polícia Greg Young permaneceu calmo, dizendo a ela que se ela não quisesse ver a luz do dia amanhã, que os prendesse. Enquanto isso, os irmãos Carter foram detidos e não tinham tais privilégios. Não importa, porque o líder do grupo de fanáticos, Nick, apareceu e os resgatou incendiando a delegacia. Do outro lado, Léo e eu ainda estávamos caminhando juntos quando eu de repente desapareci. Pouco depois, voltei com 2 cachorros quentes nas mãos. Ofereci essa refeição a Léo como um pedido de desculpas pelo que aconteceu na delegacia mais cedo. Então, os 2 se sentaram nos degraus e comeram juntos. Não havia nada de especial, mas no mundo dos ricos como Léo isso era algo novo. Contei sobre minha infância, mas Léo apenas considerou um esforço para ganhar simpatia e perdão por meus erros. Minha infância também não foi estável, mas tudo se tornou um vazio quando tive um acidente e perdi a memória. Nem mesmo as memórias da família permaneceram. O que restou comigo foi o orfanato que me abrigou até eu crescer. Depois de comer, os 2 foram para casa e sugeri ir de metrô. Léo achou isso muito novo. Na verdade, ele nunca havia usado esse meio de transporte antes. Uma criança acidentalmente passou correndo e derramou sorvete no meu terno recém-comprado. Enquanto eu repreendia a criança com raiva, Léo sentou-se calmamente e tratou o menino com gentileza. Este lado dele me surpreendeu. Ao chegar à estação, eles encontraram Nick e os irmãos Carter. Ela usou o poder da carta para incendiar o trem, fazendo com que todos entrassem em pânico e fugissem. O objetivo permanece inalterado. Eles ainda querem ser compensados. As chamas ficaram maiores quando Nick ouviu Léo dizer que seu pai estava disposto a eliminar todas as ameaças, incluindo seu próprio filho. Inicialmente, Léo não queria ceder, mas ao me ver ofegando por causa da grande chama, ele concordou em ir com eles. Ambos foram levados para uma fábrica abandonada, onde testemunharam 3 pessoas rezando com suas crenças insanas. Neste momento, eles se lembraram da minha presença, mas ninguém sabia quem eu era. Os 2 homens começaram a especular que eu não parecia um estudante de uma escola para ricos. Eles até disseram que eu parecia covarde. A resistência humana tem limites, então eu peguei minhas cartas para lidar com eles, transformando-a em uma arma e mirando na proprietária ruiva, puxando o gatilho repetidamente. Mas as chamas dela eram mais fortes e queimaram completamente minhas balas. Depois, ela continuou a atirar chamas em mim, tornando difícil para mim desviar. Assim que a situação se tornou crítica, Chris chegou dirigindo. Ele seguiu as ordens de Léo e trouxe 1 milhão de ienes em dinheiro. Assim que os irmãos Carter viram o dinheiro, seus olhos brilharam. Este também foi o momento em que Léo revelou seu trunfo. Ele também possuía uma carta e era membro do grupo. Ele chutou a maleta de dinheiro para o ar como fogos de artifício e a transformou em um canhão. De fato, quando os ricos obtêm poder, eles devem impressionar os outros. Com apenas um tiro, ele derrubou Nick. Eles aproveitaram a oportunidade para confiscar a carta dela. Quando Léo saiu, o pilar de fogo estava prestes a desabar. Felizmente, eu corri para salvá-lo a tempo. Todos eles voltaram para a empresa onde Bernard revelou a identidade de Léo.
Além de sua família extremamente rica, ele também é o gerente da filial de Old Maid Street de Pinochle. O mais surpreso fui eu, pois tinha acabado de entrar e tratei Léo como um igual, enquanto esta criança era na verdade meu chefe. Como resultado, eu e Chris fomos ambos repreendidos por Léo. A infância de Wendy foi passada nos braços de seu pai, um famoso samurai. Por isso, ela teve contato com a esgrima desde jovem. Ela aprendeu muitas coisas com ele, especialmente sobre a carta As de Espadas. Toda vez que ela sacava sua espada, outra personalidade dela emergia. O alarme trouxe Wendy de volta à realidade em seu quarto bagunçado. Ela rapidamente trocou de roupa e foi para o trabalho, sem esquecer de trazer sua carta. No caminho para a empresa, ela encontrou alguns problemas, mas ainda chegou atrasada. Ela se concentrou no trabalho, completamente alheia de que eu tinha roubado um cliente de Chris. Na hora de sair do trabalho, já estava escuro, então todos foram a um bar de cerveja. Mas apenas Wendy se sentou em uma mesa separada. Ela estava com o coração partido e bebia um copo após o outro. 3 colegas estavam sentados saboreando cerveja e lanches, conversando sobre o trabalho do dia. O proprietário do bar os conhecia. Para dar as boas-vindas ao novo membro que sou eu, o proprietário do bar ofereceu cerveja a todos hoje. Já era tarde, mas apenas Chris ainda não havia chegado, pois ele era conhecido por sempre se atrasar no grupo. Todo o grupo estava ouvindo Léo me lembrar das regras do grupo quando Chris chegou. Ele não esqueceu de me lembrar da regra número 1, nunca deixar Wendy sacar sua espada. Ela se sentou na mesa ao lado, determinada que nunca mais sacaria sua espada. Vendo que Wendy não estava de bom humor hoje, bebendo cerveja como água, todos inventaram desculpas para ir embora, deixando apenas eu e Chris. Ficamos presos com esse fardo. No caminho de volta, ouvimos Wendy falar sobre muitos aspectos de sua vida. Ela se lembrou de seu pai e de seus ensinamentos. Quando acordou, já era a manhã seguinte. Aprendendo com o dia anterior, ela foi para o trabalho 30 minutos mais cedo, e o trânsito estava muito melhor. Assim que ela se sentou, o relógio marcava 9 horas. Enquanto isso, todos estavam ocupados com o trabalho. Eu estava testando um carro com um cliente de ontem, enquanto Bernard recebia uma ligação do presidente. Eles foram informados de que um assalto a banco estava ocorrendo na cidade. Chris ainda não havia chegado à empresa. VJ também estava ocupado porque em breve ele ajudaria Chris. Apenas Wendy permaneceu no escritório pronta para receber ordens de suporte deles. Do outro lado, Chris estava conversando com os assaltantes do banco. Ele ligou para Wendy e ela ouviu toda a conversa. Os assaltantes estavam todos armados e para ajudar a todos a sair, ele usou seu corpo para se proteger das balas. Chris relatou a situação a Wendy e VJ. Inicialmente, apenas VJ foi, mas Wendy não queria ficar para trás e insistiu em ir, então ambos foram. Enquanto corria para um cruzamento com um sinal verde com o cliente testando o carro, notei Chris dirigindo, perseguindo os assaltantes à frente. Percebendo que Chris estava em missão, fingi dor de estômago e que precisava ir ao banheiro, e rapidamente o segui. Cada um dirigiu um carro para capturar os assaltantes de banco que estavam fugindo com os reféns. Uma perseguição clássica apareceu nas ruas. Assim que os assaltantes pensaram que haviam escapado, VJ usou seu poder para fazer vinhas crescerem dos troncos das árvores, bloqueando seu caminho. Neste momento, o carro de Wendy também alcançou. Ela usou sua espada com destreza, mas não a sacou da bainha. Apenas usou a espada ainda na bainha para ferir alguns assaltantes, enquanto VJ resgatava os reféns. Surpreendentemente, os assaltantes não eram os portadores da carta, mas sim os reféns. Ele esfaqueou VJ e se apresentou como John, o portador da carta 4 de paus. Muitas cópias cresceram de seu corpo. Por mais que Wendy os derrotasse, eles continuavam a aparecer. Ele continuou a se duplicar, lembrando-a do aviso de seu pai. Encurralada, Wendy decidiu sacar sua espada e cortar todas as cópias à sua frente. VJ pensou que ela havia controlado seu poder, mas não era o caso. Ela apareceu com a segunda personalidade de Wendy. Foi quando o verdadeiro problema surgiu. VJ aproveitou esta oportunidade para enviar uma mensagem de emergência para Chris. Agora, não importa quantas cópias houvesse, Love Bee lidava com todas elas. Ela até tentou cortar o original. Mas, felizmente, VJ a impediu. Sua personalidade insana queria cortar qualquer um que estivesse em seu caminho. Ela estava sempre em modo de batalha contra o mundo inteiro. Inimigos estavam bem, mas se encontrasse aliados haveria caos. Não sei como, Léo também ouviu que Wendy havia sacado sua espada. Ele imediatamente dirigiu um helicóptero até lá e jogou o maior cofre do Banco Central para contê-la. Ninguém pensou que Love Bee escaparia, mas o que você não espera geralmente acontece. Love Bee cortou o cofre e até saltou para cortar o helicóptero de Léo. Felizmente, o piloto e Léo conseguiram pular,
VJ rapidamente jogou uma rede para salvar os dois. Love B pousou no mesmo lugar e estava prestes a levantar sua espada para satisfazer sua sede de luta quando Chris apareceu. Ela mudou de direção e se virou para cortá-lo porque sabia que Chris era um Sagiri domado, algo que os samurais usavam para praticar cortes. No entanto, Chris era um pouco diferente porque ele podia curar suas feridas mesmo quando era esfaqueado. Ele não morria. Embora ainda sentisse dor, Love B sabia disso, então toda vez que ela aparecia, ela usava Chris para praticar seus cortes. Uma pessoa insana como ela certamente adorava essa sensação. Mas Love B não sabia que a equipe tinha um novo membro que sou eu. Minha carta pode não ser mais forte que a dos outros, mas minhas habilidades de mira são superiores. Dei 3 tiros que não feriram o corpo de Wendy, mas arrancaram a espada das mãos de Love Byron. Eu sabia que só quando ela estivesse sem a espada, as coisas voltariam ao normal. Wendy lembrou-se de que seu pai esperava que ela não seguisse o mesmo caminho que ele, um caminho onde apenas a solidão a acompanharia. Mas ela queria se tornar a pessoa que ele desejava e acreditava que realmente teria sucesso. Wendy estendeu seus olhos lacrimejantes. A primeira pessoa que ela viu fui eu, e aquela pessoa calorosa era realmente eu. Eu a aconselhei com minha mente otimista, dando a Wendy muitas perspectivas diferentes. Dito isso, eu me despedi dela e parti. A missão terminou à noite, mas meu cliente ainda estava esperando no cruzamento. O barulho do assalto a banco de ontem rapidamente chegou aos ouvidos da policial Chelsea. Uma recruta na delegacia foi encarregada de investigar esta missão. A equipe forneceu informações sobre o homem que veio ontem, Chris. Todos geralmente o viam de terno vermelho, flertando com as garotas. De fato, as boas notícias se espalham rapidamente. Chelsea rapidamente foi à delegacia para relatar a Greg Young, mas ninguém se importou e a aconselhou a não se envolver. Ela tentou procurar informações sobre casos relacionados a essas pessoas no computador, mas todos foram excluídos. Chelsea não conseguia entender por que os casos eram ignorados quando havia o envolvimento da equipe da Pinocchio. Isso a convenceu ainda mais de que devia haver uma história oculta por trás disso. Com sua personalidade curiosa e especialmente teimosa, Chelsea ignorou o conselho de seus colegas e estava determinada a investigar a fundo. John foi preso no caso mais recente. O capitão Greg Young encarregou Chelsea deste interrogatório. O homem estava inquieto e ansioso, temendo que pudesse morrer a qualquer momento. Ele prometeu a Chelsea que revelaria tudo sobre sua família se ela pudesse garantir sua segurança. Chelsea prometeu com confiança a John que garantiria sua sobrevivência e emitiu ordens de proteção de testemunhas para seus colegas. Mas John, como membro da família, sabia que não conseguiria sobreviver. Então, como uma estranha como Chelsea poderia ter tanta certeza de que ele conseguiria sobreviver? Enquanto isso, o capitão Greg Young estava no carro falando ao telefone. Ele queria saber o que havia acontecido um mês antes em Falland, mas o presidente algum dia revelaria? O homem apenas lembrou o velho chefe de polícia de seus limites e desligou. Depois, Greg Young e sua subordinada Chelsea vieram observar a situação na empresa Pinocchio. Ela relatou todas as atividades diárias da equipe lá. Depois de observá-los por um tempo, Greg Young participou de uma festa do conselho e acidentalmente conheceu Bob. Este é Bob que me confrontou a mim e ao Chris. Ele não morreu e agora está a trabalhar como segurança fora da festa para o seu chefe. Greg Young provocou-o, dizendo que era uma vergonha ser derrotado por um amador. Bob tentou atacá-lo, mas foi impedido por um colega ao lado. A ideia de que um Zé ninguém qualquer pudesse machucá-lo era suficiente para o deixar furioso. A festa lá dentro era extremamente luxuosa. Todos os convidados pareciam muito elegantes e sofisticados. Eram todos os líderes da cadeia alimentar, desde magnatas financeiros a músicos. Uma pessoa experiente como Greg Young só precisava de um olhar para perceber que eles estavam envolvidos na indústria militar. Depois de deixar os convidados jantarem por um tempo, o personagem principal apareceu, parecendo um verdadeiro chefe da máfia. Enquanto isso, eu tinha acabado de sair do trabalho e, ao chegar em casa, vi uma sombra a passar. Imediatamente saquei a arma e segui, apenas para dar de caras com Chelsea, que me mostrou o seu distintivo de polícia. Assim fui algemado e levado para o carro. Nesse momento, na festa, as luzes circundantes estavam apagadas, restando apenas os holofotes a iluminar o local onde Bunny estava de pé. Ele estava ali a discursar sobre todo tipo de princípios da vida, embora houvesse algumas palavras rudes aqui. Quem tinha mais bens tinha o direito de falar. Bunny era certamente o líder aqui. Ele apresentou o Sr. Morris, um ministro da Justiça, e até comentou sobre a sua calvície, embora tenha sido apenas um ato de brincadeira, foi calorosamente recebido pelos convidados. Todos estavam a rir alegremente. Enquanto o discurso ainda decorria, os seus subordinados subiram e sussurraram algo ao seu ouvido. Depois, um homem foi trazido pelos 2 guarda-costas de Ban, com a cabeça coberta.
Quando o pano foi removido, era John. Não se sabe como, ele capturou John do centro de detenção e tornou o distintivo de imunidade da polícia ineficaz contra o seu poder. O crime de John foi ter perdido a sua carta para outra pessoa. Voltando a mim, fui algemado por Chelsea e levado para o carro da polícia. Depois de conduzirem por uma distância considerável, eles colidiram com um alto carro escolar, fazendo com que o carro deles capotasse no meio da estrada deserta. Era já meia-noite. Felizmente, não explodiu e não houve vítimas. O autocarro voou por cima deles. Felizmente, ambos conseguiram escapar antes que o autocarro caísse sobre eles. Mas John não teve sorte. Ban quebrou o seu pescoço, não rapidamente, mas lentamente. Quebrar os ossos desta forma é mais doloroso do que fazê-lo de uma vez. Eu e Chelsea tínhamos acabado de recuperar do carro em chamas quando outra catástrofe se abateu sobre nós. Uma mulher estranha aproximou-se e chamou-me de cachorrinho de Pinochle. Usei a minha carta para ameaçá-la, quase puxei o gatilho, mas não consegui fazê-la parar. Ela até manipulou objetos próximos para bloquear as balas para si mesma. Ela também pode possuir o poder de uma carta, pois usou a sua habilidade psíquica para estrangular Chelsea, e depois controlou a minha mão, apontando a arma para a policial como um fantoche. A bala disparou quando eu puxei o gatilho sob o controle da mulher. Na festa de Ban, a atmosfera era extremamente tensa. Os convidados estavam a testemunhar John ter os seus ossos quebrados à sua frente. O seu pescoço tinha sido torcido até o limite que um corpo humano pode suportar. O sangue jorrava como uma fonte. Enquanto Ban permanecia calmo perante esta cena horrível, os convidados estavam pálidos e sem palavras. Talvez esta fosse uma das suas formas de consolidar o seu poder absoluto. O resultado do tiroteio anterior foi que ninguém morreu. Na verdade, a bondade é valiosa, mas a bondade dos fracos é muito tola. Por exemplo, Chelsea, uma oficial novata na esquadra da polícia, sonha em restaurar a justiça e está disposta a enfrentar um grande caso envolvendo muitas forças ocultas. Desta vez, a minha bala pode não ter atingido, mas tu não pode fugir para sempre. Isto é apenas um aviso. Foi a própria mulher que disse que se fosse ela com uma arma apontada à cabeça, Chelsea já teria encontrado o diabo. Depois da festa, Greg Young esperou por Ban lá fora, tensionando perguntar sobre o ataque ao Palácio Champler um mês antes. Foi devido a esse evento que mais pessoas adquiriram cartas com poderes especiais, causando bastantes problemas. O velho Ban apenas afirmou que não sabia de nada. Embora Greg Young tivesse implorado, ele ainda disse não, e aconselhou-o a não acreditar nas palavras de Theodore. Não duvides, e surpreende-te, disse ele, e depois foi-se embora sem olhar para trás. Chelsea recuperou a consciência depois de receber uma lição que nunca esqueceria. Mas com alguém tão teimoso como ela, não era certo se a lição teria efeito. É realmente uma perda de tempo com alguém como Chelsea. Ela confidenciou-me que tinha sido curiosa desde criança, e, além disso, não podia ignorar o que estava a acontecer à sua frente. Isso fazia com que perdesse o sono e a curiosidade corria-lhe nas veias. Então de forma alguma Chelsea pararia a investigação aqui. Eu perdi a minha energia a aconselhá-la, mas se ela não ouve, que assim seja. Algebei-a ao carro queimado, disse-lhe para se acalmar primeiro, e depois fui-me embora. Na manhã seguinte, Chelsea levou Greg Young para observar a situação na companhia Pinochle. Eles estacionaram do lado de fora por um tempo, e depois regressaram à sede. Ela contou-lhe sobre si mesma quando era criança, como era curiosa quando uma vez encontrou um erro ortográfico num jornal e enviou uma carta à redação. Finalmente ela foi recompensada com um lápis. Agora que ela era adulta, estava prestes a ser recompensada com doces, mas eram doces de cobre, um eufemismo para balas. Greg Young contou-lhe sobre John, o homem que ela tinha sido encarregue de investigar. O seu corpo foi encontrado na margem do rio esta manhã. Chelsea ouviu isso e suou frio. Na reunião da equipa J, todos estavam presentes, mas ninguém lamentou a sua partida. Muitos anos antes, especificamente quando Champler ainda estava dividido em 4 regiões, soldados demoníacos vieram do mar para conquistar a ilha. Com eles apareceram uma feiticeira e um rapaz que fez uma proclamação ao povo. Este rapaz era o rei de Champler, e se eles quisessem salvar a ilha, teriam de escolher 13 cavaleiros das 4 regiões para lutar ao seu lado. Assim, um exército de 52 cavaleiros foi formado das 4 regiões para salvar a ilha. A feiticeira também deu a cada um dos 52 cavaleiros uma carta de um baralho de 52 cartas para demonstrar a sua lealdade ao rapaz. Os cavaleiros juraram pelo seu sangue, e começaram a lutar para recuperar a liberdade da nação. Embora tivessem derramado muito sangue, não conseguiram ter sucesso. Voltaram-se para o uso das cartas da feiticeira.
Todas foram dadas ao rapaz. A batalha continuou, e eles venceram, unificando as 4 regiões, e ele tornou-se o primeiro rei, de acordo com o que foi registrado num livro encontrado pelos arqueólogos. Hoje, os itens que foram trazidos são todos deste reino, e em particular, a carta também está a ser levada para um leilão no navio Queen Black Lady. Numa certa sala, Norman, o CEO da Who, estava a dar uma entrevista com uma atitude ridiculamente inacreditável. Estou a ficar louco porque estou com um enjoo forte. Todos discutiram as pessoas em torno de Norman, especialmente Brice e Brandy. Estes dois também possuíam cartas. A sua tarefa hoje era enganar todos para roubar a carta que estava a ser leiloada. Depois, Léo veio e disse-me que não havia nada de errado com isto. Eles não eram ladrões. Eles estavam apenas a confiscar as cartas do exterior para as devolver à realeza. E isto era completamente legal. Léo olhou para mim com o rosto pálido, segurando um balde para vomitar. A minha condição parecia bastante grave com o enjoo. Neste momento, Léo pensou que precisavam de mudar o plano, mas eu ainda queria participar. Léo recusou imediatamente esta tarefa, exigindo que eles fossem cautelosos a cada passo. Um erro poderia levar ao desastre. No pior dos cenários, eles poderiam ser acusados criminalmente. Eles não podiam deixar o meu vômito afetar toda a equipa. Chris levantou-se para me garantir, prometendo que eu conseguiria fazê-lo. Embora Léo se opusesse, ele teve de ceder perante a determinação de Chris. Assim, eles começaram a agir de acordo com o plano. Enquanto o leilão decorria no palco, nos bastidores, eles estavam a executar o seu plano de roubo. Eu, com a minha perícia, disfarcei-me de membro da equipa de bastidores para me aproximar do supervisor e roubar as chaves dele. Apenas uma colisão aparentemente acidental ajudou-me a obter facilmente o que queria. Depois saí, causei uma confusão e convenientemente atirei as chaves para o VJ, que estava disfarçado de empregado de mesa. Ele colocou as chaves num copo de água e deu-o a Wendy, que estava a fingir ser uma hóspede do cruzeiro. Ela saltou para o andar de baixo, deliberadamente, acidentalmente esbarrando num segurança a bordo, fazendo as chaves caírem. Ela também pediu para ele ir ao quarto dela para limpar e mudar de roupa rapidamente. Chris estava lá para pegar as chaves. Enquanto o VJ estava a trabalhar na cozinha, usando o poder da carta azul através dos canos, ele secretamente tirou o cartão de segurança do bolso do homem com quem Wendy tinha esbarrado momentos antes. Eles usaram dispositivos para trocar informações entre si. VJ ainda precisava de mais tempo e pediu a Wendy para o ajudar a ganhar tempo. O segurança tinha acabado de tomar banho e de se vestir, e ela tirou vinho para convidá-lo a beber com ela. Inicialmente, ele ia recusar, mas como resistir ao encanto de uma mulher bonita? Graças a isso, VJ conseguiu o cartão de segurança. Enquanto isso, Chris tinha chegado à sala onde a carta estava guardada. Ele ficou parado com as mãos levantadas por um momento, esperando que VJ lhe passasse a carta através dos canos. Depois de obter a carta, ele foi para outra sala. Chris desativou cuidadosamente as câmeras antes de agir. No leilão, BJ, disfarçado de garçom, trouxe água para Léo, que na verdade era um relatório sobre o andamento da missão. Ao ouvir que os resultados não eram os esperados, Léo ficou inquieto, relutante em ficar parado. Chris ainda não havia trocado as cartas. Quando Brice apareceu, o eletrocutou, paralisando todo o seu corpo. 1 milhão de volts normalmente transformaria uma pessoa em carne de porco queimada, mas Chris, sendo imortal, era diferente. O dispositivo de comunicação de Léo também falhou devido à eletricidade, deixando-o ainda mais em pânico. Ele ligou para Wendy, mas ela estava bêbada com os seguranças no quarto. Eu estava bem, apenas com um forte enjoo. Ainda me arrastei até Chris para verificar a situação do leilão. Norman expulsou o leiloeiro e subiu ao palco ele mesmo. Léo, que normalmente era muito calmo, não conseguia mais ficar parado e começou a dar lances contra ele. A luta entre Chris e Brice agora me incluía, mas como eu estava com um forte enjoo, fui dominado por Brice e me tornei um refém para ameaçar Chris. Chris fingiu se render e chutou o armário que continha as cartas verdadeiras. Arrisquei-me a persegui-lo e acidentalmente empurrei o armário para o palco principal. No meio do leilão, caí em cima de Léo, impedindo de gritar lances para disputar as cartas. E embora Norman tenha vencido o leilão, foi em vão. A mulher que havia ameaçado Chelsea antes roubou as cartas. Ela chegou de helicóptero e usou seus poderes para controlar o armário, pegando as cartas com sucesso. Essa missão falhou. No dia seguinte a mídia noticiou o leilão. O grupo Highcard conversou alegremente sobre isso. Todos cometem erros, então ninguém pode culpar ninguém. O mais lamentável nesta história é Norman.
Ele perdeu dinheiro e itens, e ficou bravo porque nenhum artigo o mencionou, embora ele tenha oferecido um preço muitas vezes maior do que os outros. Norman pediu ao seu assistente para encontrar uma entrevista exclusiva para ele, e exigiu que os jornais cobrissem-no em detalhes. Mas Brice tirou uma licença para levar seu filho à escola. Norman estava determinado a derrotar Léo da próxima vez, então, ele estava muito feliz, e não pensava mais no passado. Chelsea era uma garota popular fazendo uma live stream e conversando com as pessoas no caminho para casa. De repente, uma voz soou. Chris estava lá usando suas técnicas de flerte antiquadas, mas Chelsea achou engraçado e disse que não estava interessada em Jack Shu. Jogadores. Quando ela se virou para sair, me aproximei, acidentalmente tocando sua cintura, o que a assustou, e ela borrifou spray de pimenta nos meus olhos. Vendo que os dois pareciam íntimos, Chelsea usou sua carta de amor como recompensa para amarrar suas mãos, de modo que nenhum deles pudesse deixar o outro. Eles foram a um bar de cerveja e disseram a VJ para não mencionar isso ao Andy e Léo, ou seriam ridicularizados. O dono do bar, vendo a relação íntima entre eles, até lhes deu um sorvete. Chris ficou zangado porque tinha um encontro neste fim de semana, então ele estava determinado a encontrar a garota para desativar esse poder. VJ os ajudou a encontrar informações sobre a garota. Depois de terminar o sorvete, eles correram ansiosamente para encontrar Chelsea. Ela estava na piscina com amigos em uma festa. Ambos apareceram rapidamente, e agora? Chelsea ainda não queria desativar esse poder. Chris pensou em cortar o próprio braço, afinal, ele era imortal e podia curar ferimentos, mas isso ainda não os separaria. A única maneira era encontrar Chelsea. Os três se encontravam em todos os lugares, tanto que ela os confundiu com perseguidores, mas sabia exatamente o que eles queriam dela. Como resultado, eles correram pela cidade por 3 dias sem comer ou dormir. Eles não esperavam que Chelsea tivesse um estilo de vida tão ativo. Ambos se sentaram para descansar no parque. Aqui, eles encontraram Apple, um cliente da empresa onde eu trabalhava. Ele os viu de mãos dadas e erroneamente pensou que era um relacionamento homossexual. Antes que pudessem explicar, Chris me puxou para continuar procurando Chelsea, mas de jeito nenhum, ela desativaria o poder da carta tão facilmente. Chris ainda não queria desistir, querendo se separar de mim a todo custo. Eu estava muito cansado, e não queria continuar correndo assim. Finalmente, os dois vieram para minha casa. Comemos comida enlatada rapidamente e fomos dormir. Tive um pesadelo. Por muitos anos, costumo sonhar com uma noite em que alguém brandia uma espada na minha frente. Ao meu redor, havia um mar de fogo. Chris também não conseguiu dormir, talvez porque o travesseiro parecia estranho. Os médicos disseram que era um trauma psicológico ou talvez resultado de um acidente. Chris verificou suas mensagens. Ele sabia que não podia evitar isso, então só pôde me enviar uma mensagem para não revelar seu encontro de amanhã a ninguém. Mesmo no grupo Highcard eu concordei, não pensei muito sobre isso, supondo que fosse apenas um encontro normal. Na manhã seguinte os dois foram ao ponto de encontro para ver a garota de antes. Eu não vi nada em comum até Chris cumprimentar a garota. O nome dela era Missen. E ela era a irmã dele. De forma alguma um encontro. Chris me apresentou a Missen como seu colega. Depois dos cumprimentos, os três caminharam juntos pela cidade. Aprendi muito sobre Chris com Missen. Eles entraram em várias lojas. Chris mimava a irmã, fazendo-a sentir-se uma princesa. Eles fizeram compras juntos e depois comeram sorvete em uma barraca de rua. Os três conversaram sobre muitas coisas. Missen se perguntou como seu irmão era no trabalho, fazendo Chris me sinalizar. Cooperei, dizendo todas as coisas boas sobre Chris no trabalho, como ele era gentil e caloroso, sempre inspirando confiança em seus colegas, uma pessoa tipicamente boa. Missen ficou tão feliz que deu pulinhos. Depois, os três foram a uma confeitaria para comer doces. Enquanto Missen estava no banheiro, os dois ficaram e conversaram. Chris confidenciou que nunca havia falado com sua irmã sobre o grupo Highcard, então ela nunca soube o que seu irmão fazia para viver. Infelizmente, eles esbarraram em Chelsea na confeitaria, que zombou de Chris por ter desempenhado um papel tão bem. De um jogador que perseguia garotas como um caçador persegue sua presa, ele agora estava desempenhando o papel de um bom irmão. Quando Missen voltou, eles se cumprimentaram. Apresentei Chelsea como amiga deles, e embora relutante ela cooperou com os dois. Depois de comer eles caminharam um pouco, e Chelsea tentou de todas as maneiras mostrar a Missen a verdadeira face de seu irmão. Ela começou a dizer de tudo para desmascará-lo. Mas Chris calmamente disse à irmã que ela estava apenas procurando seu destino, e que eu era a pessoa de quem ela gostava. Eventualmente, Chelsea foi distraída quando Missen a puxou para brincar. Eles ainda estavam brincando na praia quando Chelsea percebeu que havia sido enganada. Mas, no momento ela deixou isso de lado. Ela brincou alegremente com Missen, tirando fotos juntas e postando no Instagram.
À noite, Missy ainda queria ir na roda gigante. Chris, conhecido por amar sua irmã, ainda não concordou. Eu também tentei dissuadir de lá. Missy não havia corrido muito antes de cair no chão, com a boca sangrando. Chris entrou em pânico e disse a Chelsea para desativar o poder da carta imediatamente. Ele pegou Missy e correu para o hospital. Desde pequena, a menina vinha lutando contra uma doença. Chris tinha Missy como sua única família, então ele sempre a amou e mimou o máximo que pôde. Eu e Chelsea também corremos para o hospital. Vendo que Chris não conseguia se acalmar, Chelsea usou sua carta para amarrar a mão dele à dela. Somente tarde da noite ela desativou o poder da carta, quando Chris já havia se acalmado. O médico o informou sobre o estado grave de Missy. Com esta doença, nenhum hospital a havia liberado. Ela certamente havia se esgueirado para fora. Chris só ouvia coisas boas sobre si mesmo de sua irmã. Nem ele esperava isso. No quarto do hospital, Missy conversou comigo e com Chelsea. Os dois irmãos, assim como eu, eram órfãos, mas a menina era mais sortuda por ter um irmão que a amava incondicionalmente. Chris entrou no quarto, disse algumas palavras à irmã, e então os três saíram. Chris sempre fingia que estava bem, mas Chelsea podia ver que ele estava mentindo. Esta área era apenas para pacientes gravemente enfermos. A verdade é que Chris não estava nada bem. Depois de conversar um pouco, Chelsea prometeu a ele que devolveria sua carta até que ela não precisasse mais procurar seu destino. Aquele pesadelo persistente continuou a assombrar minha mente. Cavaleiros em armadura e um grande incêndio consumiram tudo ao redor quando eu ainda era um menino. Eu tentei escapar do castelo em chamas no mar de fogo. Um cavaleiro em armadura me perseguiu com a espada erguida. E então acordei tendo cochilado no ônibus. Eu pedi licença em Pinocchio para ir ao lugar onde cresci. Um cliente familiar chamado Apple veio à loja, mas não me encontrou para perguntar sobre o que ele tinha visto naquele dia. No dia em que eu e Chris demos as mãos no parque, Apple queria perguntar, mas só Chris o atendeu. Por alguma razão desconhecida, Apple era extremamente preconceituoso com Chris e sempre o tratava rudemente, preferindo apenas ser atendido por mim. Apple perguntou a Chris sobre o que aconteceu conosco naquele dia. Claro, ele não podia contar a verdade a ninguém. Chris disse que eles tinham apenas uma relação de veterano calouro. Assim que ele terminou de falar, Apple saiu correndo, dizendo que não gostava nada de Chris perto de mim. O ônibus também parou em frente ao orfanato. Eu cuidadosamente trouxe um buquê de flores. Assim que entrei no portão, vi um grupo de crianças brincando lá fora. Havia alguns rostos novos que eu nunca tinha visto. A situação era bastante tensa, então Lindsay teve que intervir para parar as crianças. O menino Sam pegou seu livro, aquele que eu tinha pegado agora, e fugiu. Eu estava do lado de fora testemunhando tudo antes de entrar para cumprimentar Lindsay. Os dois conversaram um pouco sobre Sam. E então de repente me lembrei que hoje era o aniversário de Lindsay e lhe dei um buquê de flores. Na casa de Ben também havia uma pessoa ausente na festa, Bob, o cara que eu tinha espancado quase até a morte no cassino. Após o incidente, Ben perdeu a fé em Bob. O seu desaparecimento fez Ben pensar que Bob tinha falhado em algo novamente. Embora fosse chamada de festa, na verdade ele era o único que comia sozinho e resmungava, enquanto os outros nem sequer tocavam nos seus talheres. Apenas sentados lá, ouvindo-o devagar sobre um monte de regras, dizendo que eram uma família. Mesmo tendo se tornado um poderoso padrinho da máfia, Ben ainda não estava satisfeito. Ele queria ir mais longe. Longe o suficiente para assumir o nome da organização. Eles se nomearam em homenagem a um país, mas o sonho era apenas um sonho. Ouvi falar de Sam, um menino que acabara de ser trazido para cá, porque seus pais haviam falecido. Levei uma flor para dar ao menino. O menino apenas estava lá lendo um livro, sem se importar com o que eu dizia. E mesmo quando respondia era apenas por cortesia. Aos 7 anos, perdi todas as minhas memórias familiares e fui levado para o orfanato. O que eu sabia era de Lindsay, que disse que minha família tinha sido queimada e que ninguém havia sobrevivido. A única coisa que me acompanhou da infância à idade adulta foi aquele 2 de espadas. Lindsay também me instruiu cuidadosamente para não perder esta carta, não importa o que acontecesse. E até agora, essa carta ainda me acompanha. Lembro-me de cada ato caloroso de Lindsay. Ele me amava como seu próprio irmão mais novo, me ensinando muitas coisas, fazendo-me sentir que minha vida infeliz começava a ter cor. Eu via este lugar como minha família, e o menino Sam agora também, inicialmente se sentindo muito estranho, aparentemente incapaz de aceitar esta situação, mas mais tarde o consideraremos como família. Lindsay era o pai, e todas as crianças se viam como irmãos. E embora Sam estivesse concentrado na leitura, ele ainda estava me ouvindo. O menino, é claro, ainda não podia aceitar minhas palavras, apenas negava que seus pais haviam falecido. Isso significava que ele não tinha mais família,
E aqui também não havia irmãos. Foi só quando eu mostrei a Sam debaixo da cama, onde ele tinha um compartimento secreto para guardar coisas, que isso despertou seu interesse. À noite, todos no orfanato se reuniram para celebrar o aniversário de Lindsay. Presentes amontoavam-se na mesa. Eu apareci por último, dando a Lindsay um avental novo depois de 1 ano usando o velho. Seus olhos estavam cheios de tristeza ao olhar para o avental em minhas mãos. Este é o dinheiro que eu mesmo ganhei. Ambos fomos para a cozinha tirar o frango assado do forno. Aproveitando a oportunidade, Lindsay também tinha algumas palavras a me dizer. Até exibi o saldo da minha conta bancária. Prometi a Lindsay que compraria este lugar e melhoraria a vida das crianças aqui. Vendo que eu não trabalhava há muito tempo, mas já tinha uma quantia considerável de dinheiro, Lindsay suspeitou muito que eu tinha arriscado minha vida fazendo coisas perigosas em troca. Ele também não queria usar o dinheiro que eu havia conseguido me colocando em perigo. Ambos saímos, e Lindsay segurava o bolo nas mãos, ouvindo as crianças que ele havia cuidado cantarem parabéns. Eu parecia infeliz após a conversa na cozinha. Antes que todos terminassem de cantar, uma figura perigosa e indesejada chegou. Bob, o rancoroso, havia nos encontrado. Lindsay pensou que ele era meu colega e veio trocar algumas saudações. Bob ativou sua carta imediatamente. Lindsay ainda queria apertar a mão dele. Nesse momento, qualquer coisa que Bob tocasse se transformava em bolinhas de gude. Felizmente, Lindsay conseguiu retirar a mão a tempo. Eu ativei rapidamente minha carta. A batalha começou ali mesmo. Lindsay evacuou as crianças enquanto as coisas ainda estavam sob controle. Bob também parecia não querer machucar as crianças. Ele apenas mirou em mim e atirou bolinhas de gude em mim. De fato, Bob veio aqui porque queria resolver a inimizade daquele dia no cassino. Ele me odiava por ter arruinado sua imagem aos olhos do chefe Ban, fazendo com que não fosse mais respeitado como antes. Ele teve que mentir durante o período em que foi desprezado por todos ao seu redor. Para alguém tão arrogante como Bob, a vida nessa fase não foi nada fácil. Foi extremamente humilhante. A ferida que eu causei em seu ombro naquele dia ainda doía. Confiante de que sua carta derrotaria o 2 de espadas, a carta mais fraca na cadeia alimentar que eu possuía. Desta vez, Bob foi mais inteligente. Usando uma tática psicológica ao incendiar o orfanato, e quer fosse acidentalmente ou intencionalmente, ele tocou em uma ferida da minha infância. Rapidamente corri para fora procurando Sam, quando o menino entrou no quarto para pegar aquele livro. Dei ao menino um lenço para cobrir o nariz e escapar. Bob também os perseguiu implacavelmente. A essa altura, o fogo estava crescendo, tornando difícil a fuga. Eles só conseguiam ir para o telhado. Não muito depois, Bob também estava lá embaixo. As crianças haviam preparado um pano para que ambos pudessem pular em segurança. Mas eu não desci. Encorajei Sam a confiar em sua família e pular. Enquanto eu ficava para lutar até o fim com este cara, eu carregava os ideais que Lindsay havia me ensinado. Um deles era que o fraco, quando encurralado, lutaria com todas as suas forças. Agora eu estava aplicando esse ensinamento em Bob. Embora possuísse a carta mais fraca entre as restantes, eu ainda lutei com todas as minhas vantagens. Lá embaixo, Lindsay já havia chamado a polícia ou uma ambulância. Eu não era imortal como Chris, não tenho a capacidade de regenerar feridas no meu corpo. Portanto, cada batalha é uma situação de vida ou morte. Você pode ver que minha vontade não pode ser subestimada. O número de ataques a Bob foi bastante significativo para o que uma pessoa com um 2 de espadas poderia fazer. O surpreendente é que ele tinha um total de 3 cartas, muitas vezes mais fortes do que eu. A questão não era mais vencer ou perder. Era sobre a linha entre a vida e a morte. Bob não podia ser queimado mesmo quando chutado para o fogo e com balas atravessando seu braço. Mas ele também podia curar suas feridas. A esta altura, o rosto de Bob não era mais reconhecível. Seu corpo inteiro estava negro como carvão, com um rosto indistinto. Vê-lo agora me lembrava do pesadelo noturno do incêndio que eu sonhava todas as noites. Claro, isso estava inteiramente nos cálculos de Bob enquanto eu caía, com a razão invadida pelo pesadelo. Incapaz de lutar contra Bob, um milagre apareceu. Algo o atingiu, desintegrando completamente seu corpo em um mar de chamas. Longe na cidade, um homem misterioso havia lançado aquele míssil para me salvar. Toda a cidade estava em caos devido a um ataque à bomba contra os 3 príncipes do país, que ocorreu bem no centro da capital. Atualmente a situação de tensão ainda não diminuiu. Bombeiros e ambulâncias foram mobilizados com urgência para o local. Os 4 membros da High Card também estavam presentes imediatamente. Embora o ataque terrorista não estivesse relacionado à sua missão por envolver possuidores de cartas, ele ainda estava dentro do escopo da organização. Enquanto isso, 2 guarda-costas escoltavam o príncipe Danny para um carro. A mulher de cabelos pretos da organização de Ban entrou no carro com o príncipe. Antes que ele pudesse reagir, as 3 pessoas no carro foram levadas para a eternidade. Chris correu por um tempo e detectou 2 indivíduos suspeitos.
Alex usou sua carta para fazer pedras brotarem do chão, e então desapareceu completamente. Embora Chris não tenha se ferido, ele os perdeu de vista. A notícia do ataque terrorista rapidamente se espalhou por toda parte. A mídia cobriu as últimas informações sobre o incidente. O príncipe Danny, que seria coroado em 3 meses, faleceu naquele dia, e os conspiradores ainda não foram encontrados. Tudo ainda estava muito caótico, enquanto o corpo do príncipe era levado de volta ao palácio ao lado do rei. Nesse momento, o rei se virou e partiu, instruindo Theodore a não deixar as cartas serem expostas ao público. Assim que o rei se foi, Ban apareceu. Os dois trocaram palavras ásperas por um longo tempo. Depois, Theodore saiu e disse a seus subordinados para convocar urgentemente a Highcard. Chris acabara de deixar o hospital depois de visitar sua irmã quando recebeu uma ligação de Pinocchio. Bernard encarregou-o de convocar todos os membros da Highcard, incluindo eu. Nas últimas 2 semanas, Bernard não conseguiu mais me ligar. Ele sabia que era porque o que aconteceu em Sunfield havia rapidamente abalado meu espírito. Chris recebeu ordens de que todos na Highcard deveriam estar presentes em Pinocchio. Só eu estava ausente. Theodore deu a tarefa de recuperar imediatamente qualquer carta que estivesse em uso. A situação atual era extremamente urgente. Bernard os designou para executar o plano. Como de costume, Chris me acompanharia, mas desta vez parecia mais difícil porque eu acabara de passar por um trauma psicológico. Bernard ainda acreditava que Chris poderia levantar meu ânimo porque os dois eram amigos íntimos. Após receber a missão, Chris foi para Sunfield, que se tornara uma ruína após os acontecimentos daquele dia. Ele prosseguiu para o meu alojamento. Após dias de reclusão, eu ainda não estava melhor. Eu comia enlatados para sobreviver, com olheiras sob os olhos como um guaxinim. Parecia que eu não dormia há dias. Saí da cama, lavei o rosto apressadamente e depois desabei no chão, lembrando da primeira vez que entrei no orfanato, lembrando-me de Lindsay e seus ensinamentos. Você seria mais feliz se eu não viesse mais a Sunfield. Neste momento, Chris chega. Ele está do lado de fora batendo na porta. Claro, no meu estado atual, eu nunca abriria a porta para visitas. Chris só podia sentar do lado de fora e conversar comigo, informando que a equipe estava em uma missão. Mas eu não queria mais participar. Meu objetivo era dinheiro. Mas agora que a casa se foi, de que adianta o dinheiro? Chris ficou para dizer algumas palavras, o que me deu uma perspectiva diferente, e parei de me repreender. Depois de terminar de falar, Chris rapidamente partiu para o último trem do dia. Abri a porta, mas não vi ninguém, apenas um chocolate que Chris havia deixado. Corri um pouco e alcancei Chris, que estava prestes a embarcar no trem. Ambos estavam no vagão. Enquanto Chris jantava, li os arquivos dos proprietários das cartas. Embora eu tivesse decidido vir para cá, ainda estava perturbado pelas palavras de Lindsay. Chris disse que os adultos são muito complexos. E em algum momento, quando eu for maduro o suficiente na vida, eu naturalmente entenderei o significado nas palavras de Lindsay. Um pouco depois, o trem parou na estação. Assim que a porta se abriu, eles encontraram Jasper. Ele possuía uma carta de controle de metal, algo que parecia inofensivo para Chris, pois ele era imortal. Os companheiros de equipe de Jasper haviam montado uma emboscada na frente do trem, a apenas um curto trecho de distância. Quando eles chegassem à ponte, levariam todos para a eternidade, mas Chris permaneceu calmo em relação a isso. Inicialmente, os passageiros deste trem não lhe diziam respeito. E mesmo quando Jasper ameaçou me matar, Chris não demonstrou preocupação. Eu, claro, não acreditava que isso fosse verdade, mas ainda estava muito confuso. A atitude calma de Chris conseguiu transferir seu medo para Jasper. Além disso, se ele quisesse destruir este trem para ameaçar, não seria ele mesmo afetado? Jasper ouviu Chris e percebeu que estava em uma situação perigosa. Ele havia se tornado involuntariamente um cordeiro sacrificial, mas Jasper ainda não queria desistir. Quando chegaram à seção da ponte, ele usou sua força para explodir o teto do vagão do trem. A Alex lá em cima também usou sua carta para fazer pedras e terra da colina caírem bloqueando a linha do trem. Nesse momento, Chris me chutou para o mar assim que ativou sua carta. Jasper não podia mais se gabar. Ele implorou a Chris nesta situação perigosa. Chris o jogou no mar, mas Jasper conseguiu se agarrar ao lado do trem. Ele entrou em pânico e rapidamente agiu para estender os trilhos do trem até a encosta rochosa, conseguindo parar o trem com segurança. Chris pretendia lidar com Alex, mas foi contido pelas correntes de Jasper. Enquanto isso, eu havia flutuado até a praia inconsciente. Uma mulher que passava por acaso me viu deitado lá. No dia seguinte, acordei em um quarto e vi uma mulher estranha. Ela disse que me resgatou da praia naquele dia.
Fiquei em silêncio, mas o rosto familiar me fez lembrar de Ia, uma pessoa na lista de cartas para serem recuperadas com características idênticas e inconfundíveis. Eu estava preocupado com minha carta, mas com meu estado físico atual, mesmo mover-me e falar se tornou difícil. Uma pessoa experiente como Ia só precisaria de um olhar para saber que eu vinha da Raikard. Do outro lado, todos já sabiam de nós dois, e esta missão ainda precisava de mais uma carta para ser concluída. Olhando para o acidente de trem, Bernard presumiu que ambos deviam ter encontrado outros proprietários de cartas. O fato de ainda não ser possível contatar minha equipe fez com que todos tivessem certeza de que eles estavam em perigo. VJ e Wendy realmente queriam ir salvar os dois, mas por ordem de Theodore, isso não era permitido. Léo era o comandante deles, mas ele ainda tinha que respeitar as regras estabelecidas pelo presidente, então os outros dois tiveram que se virar sozinhos. Eu também havia me recuperado, pelo menos o suficiente para falar. Eu queria saber o que tinha acontecido no trem ontem. A TV estava transmitindo notícias sobre o acidente daquele dia. Atualmente, a causa ainda está sob investigação. Lembrei-me de Chris e queria encontrá-lo, mas com meu estado físico atual eu ainda não conseguia sair da cama, muito menos salvar alguém. Quanto a Chris, ele havia sido capturado por Jasper e Alex. Eles o amarraram no alto e usaram todo tipo de tortura, querendo encontrar sua carta. Mas, procurando minuciosamente, não encontraram nada, o que deixou Jasper ainda mais furioso. Talvez porque não houvesse nenhuma carta por perto. As feridas no corpo de Chris agora não podiam cicatrizar. Isso significava que ele sentia dor normalmente. Se uma bala quebrasse seu crânio agora, ele poderia morrer. Chris permaneceu calmo e não revelou uma palavra sobre o paradeiro da carta, embora Jasper o tivesse atingido com uma barra de ferro, enquanto Alex procurava por meu paradeiro, porque ele queria ganhar méritos com o chefe. Mesmo que fosse a carta mais inútil da cadeia alimentar, ele ainda tinha que pegá-la a todo custo. Meu lugar era muito mais pacífico, porque tive a sorte de encontrar boas pessoas e minhas feridas foram tratadas a tempo. Ia cozinhou comida para me nutrir para uma rápida recuperação. Eu mesmo senti que ela me tratava bem demais, o que me deixou temporariamente descrente. Sem nenhum motivo, Ia apenas disse que estava cansada de ver cadáveres diante de seus olhos. Recusei-me a comer e passei o dia todo sentado atordoado na cama. Ia sabia que eu queria ir salvar Chris, e essas duas pessoas aparentemente não relacionadas tinham uma conexão inesperada. Vendo minha curiosidade, Ia abriu seu coração e me contou sua história. Esta história começou há 25 anos, quando ela ainda era uma jovem que dedicou sua juventude a Raikard. Essa luta a fazia se sentir como uma verdadeira heroína, e heróis têm que enfrentar vilões. Isso lhe trouxe não poucos perigos à medida que as batalhas continuavam, até que Ia ouviu a notícia de que seus companheiros de equipe haviam sido sacrificados. Theodore participou diretamente da batalha e não demonstrou emoção ao testemunhar isso. As coisas continuaram depois disso. Mas, no fundo, ela ainda carregava esse fardo. Ela não conseguia se concentrar e ficou curiosa sobre onde estava trabalhando. Então algo aconteceu. Terroristas bombardearam um shopping center. E entre as vítimas havia um menino, filho de Taylor, que também era membro da Raikard. Esse menino era Chris. Ele estava em estado crítico. Qualquer atraso poderia afetar sua vida. Taylor agora segurava 4 cartas. Se ele as usasse, poderia salvar Chris. Mas Theodore, que estava presente na época, não permitiu. Por ordem do rei, eles não podiam usar o poder das cartas para assuntos pessoais. Embora Taylor tenha implorado, ele não conseguiu mudar as regras de Theodore, e ele ordenou a Ia que confiscasse as cartas de Taylor. No entanto, ele não desistiu. Sem outra opção, Theodore sacou sua arma e apontou para Chris. Ia não o obedeceu. Ela conteve Theodore, ajudando Taylor a usar a tempo as 4 cartas para salvar Chris, mas ele teve que pagar com a própria vida. Depois disso, Ia também pediu demissão. Ela vagou pela terra, finalmente se estabelecendo em um lugar tranquilo, com árvores verdes e águas azuis. Ela encontrou Robbie por acaso, e os dois desfrutaram juntos da velhice até este momento. Depois de alguns dias de recuperação, finalmente me senti melhor. Embora ainda houvesse algumas sequelas, elas não eram significativas. Preparei-me para partir para salvar Chris. Ia se ofereceu para me dar sua carta, mas primeiro ela queria perguntar se eu estaria em uma situação semelhante àquela em que ela salvou Chris. O que eu escolheria? Pensei, e respondi com determinação que faria o meu melhor. Já riu da resposta e me deu sua carta. Quando saímos de casa, encontramos Alex, que havia nos encontrado. Joguei minha carta para Ia, para lutarmos juntos. Com o poder de atrair objetos próximos à vontade, ela teve uma batalha espetacular com Alex. Eu, observando de fora, não pude deixar de exclamar, magnífico! Quando entrei,
Alex usou o poder das pedras, erguendo algumas rochas ao redor para bloquear o caminho. Desta vez, mesmo com asas, seria difícil voar para fora. Enquanto isso, Ya ainda estava lutando com Alex. Ela ficou presa e caiu em um buraco. Robbie se levantou para protegê-la enquanto Alex passava correndo. Neste momento, um carro chegou. Chris saiu do carro e chutou Alex para o buraco. Aproveitei a oportunidade para atirar na coxa dele. Aproveitando a oportunidade, Ya moveu um moinho de vento para esmagar Alex, matando-o no local. Virei-me para perguntar sobre as feridas no corpo de Chris, mas ele não respondeu. Antes de vir para cá, ele havia dado a Jasper uma surra quase mortal. Ele estava ponderando algumas coisas. Olhar para as cartas na mão sem usá-las parecia muito diferente do normal hoje. Corri alegremente para ele, mas ele não demonstrou emoção. Se fosse normal, ele já teria começado a me provocar. O que parecia ser um reencontro feliz, inesperadamente se transformou em eu recebendo uma bala direto no peito esquerdo de Chris. Chris murmurou algumas palavras de desculpas, dizendo que não queria que eu soubesse sobre sua situação. Ya, testemunhando a cena, não conseguiu reagir a tempo antes de me ver cair em uma poça de sangue, enquanto Chris se virava friamente e ia embora sem olhar para trás. Após o incidente na casa de Ya, Chris dirigiu a noite toda, voltando para a cidade. Depois de hoje, seu humor estava muito mais sombrio do que o habitual. Em grande parte por causa de seus pensamentos internos que ainda pairavam sobre eventos do passado, eles continuavam a assombrá-lo incessantemente. Mesmo os carros que passavam na rua o lembravam de sua pequena família e de seu pai antes. Olhando alguns anos para trás, a família de 3 pessoas havia ido junto a um parque de diversões. Em suas memórias, Taylor era uma pessoa muito alegre e amava crianças. Mesmo Missen, que nasceu com um corpo fraco, era muito mais forte ao lado dele do que é agora. Embora a mãe dos 2 irmãos tenha morrido cedo, os 3 ainda eram felizes juntos, porque tinham um pai maravilhoso que os amava. Mas Taylor ainda era um homem. Sem a presença de uma mulher em casa, ele tinha que cozinhar sozinho. Claro, ele era um pouco desajeitado, e o pão sempre cheirava a queimado. Os 3 costumavam jogar cartas juntos, e foi quando Chris abriu um sorriso sincero, sem se preocupar tanto como agora. Tudo ainda era muito feliz, até o dia em que os 3 foram passear em um shopping center. Chris estava na área bombardeada. Ele foi levado ao hospital imediatamente em estado crítico. Seu corpo estava cheio de feridas. Foi o evento daquele dia que fez Taylor se sacrificar como um pai para salvar seu filho. Quando Chris acordou no hospital, ele viu seu pai caído inconsciente no chão com 4 cartas ao lado. Taylor deixou os 2 filhos dependendo um do outro para sobreviver. Foi também por essa razão que Chris se tornou uma pessoa artificial. Com sua boa aparência e habilidade de falar, ele facilmente conquistava o coração das jovens e um sorriso era sempre padrão em seu rosto. Chris escondeu seu verdadeiro eu dessa maneira. O lugar para onde voltar e a pessoa que ele queria proteger fizeram com que ele levasse muito tempo para encontrar seu verdadeiro eu em mim. Eu ainda era muito infantil e sorria inocentemente. Chris ainda se lembrava de tudo o que ele e eu passamos naquele tempo. Foi também por essa razão que ele não pôde me dizer o que queria fazer. Eu também voltei ao Pinóquio e ainda estava vivo. A verdade é que Chris mirou diretamente nas cartas do meu bolso quando atirou. Assim que acordei, Léo veio e agarrou minha camisa, perguntando sobre Chris, mas eu não entendia o que estava acontecendo. Léo me disse que Chris pegou algumas cartas e desapareceu, que havia sido demitido por Theodore e que um mandado de prisão havia sido emitido. Foi então que olhei para o buraco na minha camisa com a capacidade de Chris. Se ele quisesse me matar, não seria difícil. Ele certamente mirou intencionalmente no bolso das cartas. Eu queria encontrar Chris para esclarecer as coisas, mas Raikard ainda estava em sua missão. Além disso, como eu era próximo de Chris, o presidente decidiu confiscar minhas cartas temporariamente, e também enviou alguém para investigar o passado de Chris. Por outro lado, a organização de Ban parecia estar planejando uma conspiração ultrajante. Ele reuniu seus subordinados equipados com coletes à prova de balas e armas. Depois de uma noite, Chris também chegou à cidade. Ele foi encontrar Chelsea para pegar os itens que havia enviado a ela antes. Chelsea tinha certeza de que algo estava errado porque a polícia tinha ido ao bar perguntar sobre seu paradeiro, mas Chris apenas disse que era porque ele era famoso. Embora quem poderia acreditar nisso? Chelsea pretendia usar seu velho truque novamente, mas Chris jogou um truque sujo beijando-a para calá-la. O resultado foi um tapa na cara. Dentro do pacote estavam 4 cartas, uma arma e os documentos de identidade de Chris. Claramente ele havia se preparado para isso com antecedência. Depois de verificar tudo, ele se virou. Apenas alguns passos depois, ele encontrou a equipe policial de Chelsea. Desta vez, Chris não usou o poder das cartas, mas apenas a arma. Mas em um instante, a equipe policial foi completamente eliminada. Chelsea havia arrastado Chelsea e fugido há muito tempo.
Depois disso, Chris rapidamente foi embora dirigindo. Algum tempo depois do incidente em Sunfield, Lindsay visitou a loja onde eu trabalhava. Ele me entregou uma carta manuscrita cujo conteúdo geral era de alguém que havia doado uma quantia de dinheiro suficientemente grande para que Lindsay reconstruísse o orfanato para as crianças. O que chamou a atenção foi a última linha que dizia que foi enviado pelo meu professor. Ninguém, exceto eu, entendia quem era essa pessoa. Lindsay me mostrou o cheque, mas o que me interessou foi a linha abaixo com o nome do remetente Chris Redgrave. A menção do orfanato me fez culpar a mim mesmo novamente pelo meu trabalho. Eu também me lembrei das palavras de Lindsay e balancei a cabeça tristemente ao me ver nessa situação. Na verdade, ele queria que eu pensasse mais abertamente, não sempre assumindo que tinha apenas uma família. As crianças de Sunfield eventualmente partiriam e teriam outro lugar chamado Segunda Família. Lindsay ficou feliz em ver as crianças que ele havia criado agora crescidas e com um lugar ao qual pertenciam. Ouvindo seus ensinamentos, de repente me lembrei do que Chris havia me dito. Lindsay me disse que era semelhante e que este também poderia ser minha família. As duas palavras família me fizeram lembrar de algumas coisas relacionadas a Chris. Juntando tudo, eu também sabia o que Chris estava prestes a fazer. Corri para o hospital onde Misen estava sendo tratado. Neste momento, os subordinados de Ban haviam invadido o palácio estrangeiro. Lá fora, alguns policiais haviam sido derrubados. Quando cheguei ao quarto do hospital, não vi mais ninguém, apenas um pedaço de papel com um número de telefone e as palavras: "Ligue para mim". Eu peguei meu telefone e liguei imediatamente para Chris. Ele já estava dirigindo com Missing há um tempo, e ele havia se preparado para o evento de hoje pegando as cartas silenciosamente. Na verdade, no cruzeiro, Chris já havia preparado outra carta falsa no bolso. A carta roubada também era falsa, e ele guardou a verdadeira. Até mesmo me empurrar para o mar e atirar em mim quando eu sabia demais estava nos cálculos de Chris. Tudo por causa das 4 cartas em sua mão. Eu lembrei que usar as 4 cartas levaria ao pior. Depois de passar por tantas coisas, como Chris não saberia? Ele não respondeu, mas me encarou calmamente e trocou algumas palavras. Eu repeti para ele o que Lindsay havia me ensinado. Apenas algumas palavras curtas fizeram Chris despertar, mas ele ainda não queria desistir da chance de salvar sua irmã. Eu estava prestes a correr atrás de Chris quando um atirador entrou na sala, mirou diretamente na cabeça de Chris no carro lá embaixo e puxou o gatilho. Antes disso, Chris havia despertado e usou suas cartas novamente, então sua habilidade de imortalidade foi ativada. Mesmo que seu crânio fosse esmagado várias vezes, ele não morreria. Outra notícia importante é que o atirador veio aqui para me informar que, devido a ter obstruído as ordens do jovem mestre Theodore, e esta ser a segunda vez que ele repetia isso, ele também foi demitido. Os subordinados de Ban haviam atacado o palácio. Raikard ainda estava lá para combatê-los. Eles ainda tinham que lutar enquanto estavam muito preocupados com a minha situação e a de Chris. Mas o pai dele impediu Raikard de correr para ajudá-los. Eles tinham que lidar com os invasores do palácio primeiro. Eu agarrei Owen e o questionei, embora ele não fosse mais um membro do Raikard. Eu ainda tinha que impedir as ações estúpidas de Chris. Assim que abri a porta, 2 seguranças entraram e me atingiram na cabeça, me deixando temporariamente inconsciente. Quanto a Chris, ele ainda estava dirigindo para o local onde prometeu levar Misen, mas no meio do caminho ele encontrou a polícia bloqueando a estrada. Chelsea e Chelsea pararam o carro no hospital e coincidentemente encontraram 2 seguranças me carregando inconsciente. Chelsea usou sua autoridade como policial, querendo me levar para investigar alguns assuntos. Inicialmente, o segurança negro tentou sacar sua arma, mas a pessoa ao lado o impediu para que pudessem conversar civilizadamente. Eles também respeitavam a polícia, então não argumentaram até o fim. Então, neste momento, eu caí para Chelsea me pegar e rapidamente fugiu, até mesmo pegando emprestado o carro dela. Ele não esperava que Chelsea também estivesse no carro. Então os 2 foram juntos procurar Chris. Chelsea também pegou o carro do segurança para persegui-los. Enfrentando esta equipe policial, Chris também teve que sair do carro e apresentar sua identidade para que pudessem verificar. Um policial o reconheceu pela jaqueta de motociclista como a pessoa procurada. Neste momento, Ban apareceu. Ele usou seu poder para cortar o pedaço de terra onde os policiais estavam. Ban disse que gostava da maneira como Chris agia, embora não soubesse por que Chris estava fazendo isso. Atualmente ele está em confronto com o mundo inteiro. Ele não se importa com o rei ou a coroa, apenas apoia Ban em fazer o que ele quiser. É preciso saber que o Clone Kid é o adversário de Pinotle. Portanto, não está claro por que ele o ajudou neste momento. Mas ele certamente tinha um propósito. Depois de dizer isso, ele foi embora, até que a polícia chegou para continuar a perseguição. O espaço na estrada desde então ajudou Chris a escapar com sucesso. Ele continuou dirigindo com Misen. Ele mesmo não entendia por que uma proibição agiria assim,
Mas Chris não se importava. Ele só queria poder salvar Missy. Neste momento, contei a Chelsea o que havia acontecido com Chris e minhas próprias conjecturas. Chris pode ter decidido salvar Missy usando as 4 cartas e sua própria vida. A todo custo eu tinha que impedir isso. Missy também não sabia para onde Chris estava indo. Ela só se lembrava de que ele disse que tinha um encontro. Essas palavras me fizeram lembrar do dia em que todos nós saímos juntos, e Missy queria ir na roda gigante. Ela queria reviver as memórias de seu pai de muitos anos atrás. Ele também a levou lá, mas Chris não permitiu naquela época. Ele prometeu levá-la, mas não naquele momento. Ambos tinham certeza de que Chris levaria Missy àquela roda gigante. Neste momento, a tela sensível ao toque no carro foi hackeada e a pessoa era Bernard. Ele tinha ouvido tudo e apontou para o meu interlocutor para me dizer que havia secretamente colocado um dispositivo de gravação na minha camisa. Os dois conversaram por um tempo e foi revelado que eu desafiaria as consequências para salvar Chris, o que significava que eu iria contra toda uma nação porque Pinocchio recebia ordens diretamente do rei. No entanto, eu ainda queria fazer isso porque eu era amigo do Chris quando eu não tinha ninguém ao meu lado. Chris foi quem veio e me salvou. Eles dirigiram um longo caminho e encontraram a mulher de lábios escuros. Ela fez o carro dos dois voar para o outro lado. Felizmente ambos estavam seguros, embora com ferimentos leves. Ela queria pegar os 5 de copas da mão de Chris, então me atacou. Chelsea usou sua carta para me puxar e me salvou com sucesso da situação perigosa. Ao pular a ponte, ela se feriu por causa daquela mulher para não se tornar um fardo para mim. Chelsea ficará aqui e me dirá para continuar perseguindo Chris. No lugar de Léo, a batalha ainda estava em andamento. Ele usou um dispositivo especial para se comunicar com Bernard. Durante a luta, ele ouviu a notícia de que eu estava perseguindo Chris, o que o deixou muito feliz. Léo rapidamente disse ao pai que, depois de resolver tudo ali, ele perseguiria Chris, mas Theodore ainda disse não porque ele era muito próximo dele. Isso poderia ser um ponto fraco fatal, e ele instruiu Léo a apenas seguir as ordens. Léo estava ainda mais determinado a acabar com a batalha ali. Mais do que os canhões quádruplos que varreram todas aquelas pessoas. Léo abriu a porta do quarto VIP, mas não encontrou ninguém. Nesse momento, Theodore anunciou que a missão estava completa. Ele chamou o Raikard para se reunir rapidamente e, em seguida, perseguir Chris e eu. Chris também levou Miss à roda gigante. Enquanto isso, eu tive que correr contra o tempo enquanto escapava da perseguição da mulher de lábios escuros. No momento mais perigoso, o Love Bee de Wendy apareceu. Um carro se aproximou. Era Bernard, enquanto Love Bee ficou para bloquear o caminho com ela. Os dois lados lutaram sem trégua, mas Love Bee parecia ter a vantagem com sua personalidade frenética e esgrima de um verdadeiro samurai. Greg Young também estava presente, atirando na mulher de lábios escuros algumas vezes e dando mais um tiro em Love Bee, para conter sua natureza agressiva. A área do parque onde Chris estava foi iluminada. Ele levou Missy para a roda gigante. Chris sabia que era egoísta, mas também iria com Taylor. A primeira coisa que a garota viu ao acordar foi o corpo frio de Chris, como ele já havia sido. Ele ativou 4 cartas, e então a luz brilhou por toda a cidade. Bernard, ainda a caminho no carro, também podia ver aquela luz. Senti-me ainda mais urgente. Infelizmente não havia atalhos para lá na cidade. Léo e VJ também estavam em perseguição cerrada. Ele usou seu poder à maneira dos super ricos, usando dinheiro em um caminhão para criar um caminho pela cidade para que eu encurtasse a distância até a roda gigante. Depois de mais da metade do caminho, Léo ficou sem dinheiro e não pôde continuar. Nesse momento, Bernard me deu sua carta e me lembrou da regra principal do Raikard, que é não ter medo de encontrar Deus. O carro acelerou sobre o rio. Saltei dele, ativei minha carta ao mesmo tempo e disparei uma bala de cobre diretamente nas cartas que Chris estava ativando. A carta de 2 de espadas pode ser normal, mas minha agilidade e habilidade não eram nada normais. Essa intervenção salvou com sucesso a vida de ambos os irmãos. Chris sobreviveu em parte devido à sua imortalidade e às minhas ações rápidas e decisivas. Apenas esta demonstração salvou com sucesso todo o tabuleiro que estava em um impasse. Depois disso, as coisas começaram a melhorar. A conspiração de golpe da família Klondike foi exposta, e o governo suspendeu a lei marcial. A cidade também voltou à sua paz diária. Missy ainda não se recuperou totalmente, mas sua condição de saúde estava muito melhor do que antes. Do lado de Klondike não houve movimentos por enquanto. Bernard relatou tudo isso de volta a Theodore. A punição de Chris foi se tornar meu subordinado porque, enquanto ele estava hospitalizado, eu fui recontratado como funcionário oficial após não poucas turbulências, sendo apenas um recruta até então.